que você está me dizendo é que talvez os condomínios logísticos com bons inquilinos, eles tenham uma resiliência maior. Então é isso que a gente precisa dos investidores, olhar lá para frente. O movimento agora, eu acho super interessante, porque apesar de você estar olhando esse juro no patamar que está, a gente está no momento final de ciclo de alta, talvez aí mais uma de 0,25, sabe-se lá, mas olhando mais para frente, é para baixo. E aí é benéfico para o imobiliário. Então você já tem que estar com isso na sua carteira. Quem vivenciou o último ciclo de queda era uma delícia, né? Exato, exato. Então, neste momento, você tem que estar virando colecionador de cota. Você tem que estar lá todo mês, religiosamente, com seus aportes, montando a carteira e olhando para frente, sem ficar nervoso com movimento de curto prazo, para o bem ou para o mal. Né? Eu digo, as pessoas perguntam, Ricardo, a pessoa vai ficar rica com fundo imobiliário? Não, não vai. Ela não vai ficar rica com fundo imobiliário. Ela vai ficar rica com a disciplina num processo de investimento. Achar que você comprou a cota e 2, 3 meses depois ela explodiu na bolsa, não vai acontecer. Agora, se você tiver uma disciplina ao longo do tempo, você vai ter uma segurança financeira porque o produto é muito bom para gerar renda passiva. Excelente. Paola, alguma consideração? O que eu acho interessante, atual, essa parte dos fundos imobiliários, né, que ele é um instrumento meio que híbrido, né? Se você pegar assim, as taxas de juros subiram, o pessoal correu para renda fixa e no outro extremo você tem a bolsa ali que tomou uma grande surra, né? O que acontece quando as taxas de juros sobem muito é que tudo que vai gerar caixa muito no futuro, né? Então vamos pensar num extremo assim, ações de tecnologia. A hora que você traz a valor presente e a taxa que você desconta é muito mais elevada, você toma uma paulada. E o fundo imobiliário, como ele tem a renda dos aluguéis pingando lá todo mês, ele tem um cash flow que segura, porque a geração de caixa não está no futuro, ela está no presente também. Sim. Então isso eu acho legal, que ele é um negócio que tem um aprendizado no mercado, sim, né, de ver os grandes ciclos, mas isso deveria oscilar um pouco menos, né, que a renda variável. Então acho que é um instrumento interessante ali para quem talvez não tenha um apetite assim para ir para a bolsa, mas quer uma coisa um pouquinho mais apimentada. E outra coisa que também é muito contra-intuitivo, mas é importantíssimo para quem quer ganhar dinheiro, não é só esse yield, né? Você ganha dinheiro também com a valorização das cotas, né? Sim. Que em última instância é o valor dos ativos, né? E para ganhar dinheiro com isso, você tem que sempre estar contra o ciclo. Sim, é isso que os investidores profissionais fazem, né? Então, agora que a gente está aí avançando muito nessa parte do aperto monetário, né? Então, teve toda essa questão da inflação que veio pós-pandemia no mundo todo, né? E aqui no Brasil, diferente do mundo, a gente já está acabando o ciclo de aperto monetário, a gente já está discutindo queda e quando vai ser. E aí, uma vez que esse quando ficar mais visível, aí vem uma valorização dos ativos muito expressiva. Em geral, ela acontece muito rápido, né? Então, às vezes, o investidor fala, poxa, mas as taxas de juros estão altas, é melhor eu ficar lá na renda fixa. Essa é justamente a hora que você tem que começar a se posicionar. Então, concordo muito com o que você falou, de começar a colecionar cotas, né? E começar a se posicionar. Esse é um momento importante para isso. E teve um momento único, acho que há uns 3 ou 4 meses atrás, que agora acho que o IFIX até deu uma recuperada boa, 9% em agosto. Então, mas eu acho que há alguns meses atrás ali, você via fundos tipo KNRI que sempre negociou com ágio sobre valor patrimonial de 10% a 20%, porque a qualidade dos imóveis é muito boa. Eu acho que em alguns momentos chegou até a negociar abaixo do valor patrimonial, né? Então, sim, uma oportunidade que você fica esperando 10 anos para acontecer. A hora que acontece, você cola o bumbum na parede e fala, não, agora eu vou para renda fixa. Não, seu energúmeno! É o contrário. Era isso que a Paola tava querendo falar para vocês, mano. É, né? Isso aí. Eu acho que até no final de 2019, quando a gente viveu o grande momento das cotas lá em cima, alguns fundos chegaram a ter 1,5, 1,6. É isso mesmo. Né? Sim, exato. E o que era já uma insanidade, porque você já não pode ficar acreditando. A gente teve uma mini bolha ali em alguns e nessa hora, coça a mão. Todo mundo quer comprar, né? Todo mundo quer comprar. Caro, mas você quer. E assim, é certeza que isso vai acontecer de novo. Porque o mercado é assim, né? É cíclico dentro disso. E aí, voltando, eu acho que a gente pode devolver aqui. O Pete falou dessa valorização em agosto, que foi muito expressiva. Nós tivemos deflação já 2 meses consecutivos. O yield dos fundos de papel está começando a cair agora, mas a deflação não vai ficar. A gente não vai ter uma deflação provavelmente no ano,
né? São coisas pontuais. O investidor agora está fazendo o seguinte, ele resolveu vender os fundos de papel e migrar para o tijolo. Como é que vocês estão enxergando esse movimento? Vocês acham que o certo é ter uma carteira mais diversificada? É não ficar correndo de um lado para o outro de uma forma louca? Como é que você enxerga tudo isso? E aí, dentro da tua especialidade, que até tem shopping, logística, são segmentos que ganharam muito valor nos últimos meses. Né? Sem dúvida. Eu acho que o setor imobiliário como um todo está se beneficiando justamente dessa discussão que eu trouxe, né? Que a gente já está discutindo quando as taxas de juros vão cair, então é a hora de se posicionar. Mas realmente, quando a gente fala em imobiliário, é muito amplo, né? Eu posso estar falando desde uma construtora, de um galpão logístico, de um shopping center, de um imóvel comercial para renda, né? E os impactos são muito diferentes. Então, hoje, eu vejo muito mais oportunidades aonde ainda tem sangue na rua, assim, né? É justamente essa parte de imóveis comerciais para renda. Porque esse foi o setor que mais apanhou aí no Covid, né? Muita gente tinha essa discussão, agora o trabalho vai ser só remoto, exatamente. A gente falava, a gente avisou, né? Então, a verdade é que isso funciona por um tempo ali, se você tem uma equipe muito azeitada, cada um sabe o que tem que fazer, trabalha de casa, agora e novas contratações, como é que você passa a cultura da empresa pra frente, né? Como é que você funga no cangote do mano do e fala, cara? Pois é. Saiu no jornal que a XP tinha devolvido 4 andares, porque ia construir uma outra sede e tal. Realugou, já pediu de volta, né? Então... Não, e o que eu acho... Exato. O que eu acho emblemático é se a gente olhar, por exemplo, empresas de tecnologia, são as mais preparadas para fazer isso. Eles têm todo o ferramental. Essas são as empresas que mais investiram em área de escritório durante a pandemia, inclusive. Compraram edifícios inteiros, assim, em grandes capitais do mundo. Sim. Porque o preço estava bom. E 2, porque esse convívio, assim, físico é fundamental. Muito importante. Então, eu vejo muitas oportunidades, assim, aonde a gente ainda tem vacância, né? E essa é a parte que ainda tem vacância, né? A parte de galpões logísticos que voou na pandemia, né? Então, a gente viu ali vacância no setor que rodava ao redor de 20% caindo para 9%. Historicamente, era 20%. Porque tem uma parte da oferta aí que é inadequada às demandas dos inquilinos. Mas aí já não tem tanto sangue na rua igual no... Aí não tem sangue na rua, já tá bem precificado e pior. Apesar do e-commerce estar voando ainda, né? Desacelerou um pouco, mas todo mundo se acostumou a comprar online. Não parece que vão parar de fazer isso, né? Veio para ficar. Quando tinha muita demanda, muitos empreendedores investiram. Falaram, o galpão logístico tá voando. Vou pegar esse terreno aqui que eu tenho, vou pôr um galpão. Então... passou o Covid e vai entrar um monte de oferta ainda. Então, vai ser muito difícil que nos próximos ciclos a gente consiga barganhar aumentos de aluguel. Né? Então, e no meio do caminho aí tem os shoppings. Os shoppings também sofreram muito na pandemia, mas já voltaram, o fluxo começou a voltar para as lojas, eles agora estão num ciclo bom de reajustar aluguel, de aumentar a ocupação, mas a ocupação, se a gente pegar assim, os melhores ativos, hoje ela já é muito baixa. Então, se eu tivesse que escolher um segmento, eu olharia, claro, fundos com ativos diversificados, né? Eu fujo um pouco desses monoativos. Se você tiver só um inquilino, ele sai, você tem 100% de vacância. Aqui é palavrão, falar monoativo e monoinquilino aqui do lado. É um só inquilino, né? Ele falou, então, patrão, vou sair... Lascou. A receitinha lá, o dividendo que pinga aí pra pagar o almoço, acabou, virou zero. O único fundo monoativo que eu aceito dialogar, que é de logística, que é monoativo, mas não é o FIB 11, que é o Perini Park lá em Joinville, que ele é um parque, mas, cara, com uma porrada de galpão. Então ele é segmentado, né? Mas é isso. É um único ativo, mas são vários inquilinos, né? FIB11, aí tem mais diversificação de risco. Então, assim, os shoppings eu seria mais seletiva, olharia desde que tivesse um bom desconto ali de valor patrimonial, possibilidade de renovar esses aluguéis, né? Porque quando a gente fala dessa questão da inflação, né? O pessoal fala, a inflação agora tá caindo, tal... vai ser bom, não vai ser bom para o setor? A gente tem que pensar que por trás dessas cascas, né, que são os fundos imobiliários, existem contratos reais, assim, empreendedores que estão alugando aqueles espaços. O contrato no setor imobiliário tipicamente dura 5 anos, você repassa a inflação ali, né, todo mês, mas existem revisionais que acontecem ali de período em período. Quando a inflação sobe muito, às vezes é aquela luta para repassar a inflação e dificilmente você vai conseguir reajustar o preço do aluguel.
Quando a inflação cai, por outro lado, aí o custo de ocupação, né, que é o quanto aquele inquilino gasta ali da receita dele para pagar esse aluguel, cai, e aí o dono do imóvel fala, opa, tem uma oportunidade aqui de eu barganhar um reajuste de aluguel e subir um pouco isso. Então, pode ser que a gente entre agora num ciclo um pouco mais virtuoso. Esse negócio de cair a inflação não necessariamente é ruim, eu acho que pode ser positivo, e aí tem que ver o momento do ciclo que cada setor tá. Então, em ordem de preferências, eu ficaria com a parte de escritórios, número 1, os shoppings, número 2, e a parte de logística, eu não sei se tem grandes oportunidades na mesa, aí teria que olhar fundo a fundo para ser mais diligente aí. E tem fundo que é híbrido, né? Também que tem lajes corporativas, por exemplo, Você com tem uma galpão mistura ali. logístico, tem um mix ali, você não quer ficar escolhendo muito. Eu tô fazendo propaganda E aí? do teu fundo aqui, velho. Eu Nossa, não hoje paguei jabá, hein? Vou só deixar aqui, ó. Não tem jabá nenhum. É que essa Eu vi ele com notificação... o home broker aqui aberto. É que o time foi perfeito de receber o dividendo. Não, foi no Tá dia. feliz, Foi- né? É isso. Eu o falei, time cara, foi eu vou chegar lá, eu perfeito. vou abraçar o Carlos. Eu não tô nem aí. E aí? Vamos lá. Vou concordar com muito do que a Paula falou. E eu vou dividir aquilo que eu acredito muito calcado no próprio meu histórico, né? Eu passei 17 anos dentro de um fundo de pensão. Então não tem como você pensar de uma forma diferente se não seja de uma forma conservadora. Não tem como você fazer gestão em fundo de pensão se não for assim. Então, dentro da área imobiliária, o que eu entendo? Né? Você precisa de uma carteira diversificada e o investidor, a investidora, ele precisa ter um plano e seguir esse plano de uma forma muito clara, com disciplina. Então, a carteira diversificada, ela vai ter fundo de tijolo e ela vai ter fundo de papel também. Né? Justamente por ter essa visão do institucional, esse background institucional, eu sempre tenho atuação anticíclica. Né? Então, há 1 ano e meio, mais ou menos, quando eu cheguei na Speech, a gente veio montar a parte de research de fundo imobiliário e o foco era fundo de tijolo. Quando estava todo fundo de CRI pagando aqueles dividendos na lua. E a gente falando para a turma, é no tijolo que você vai conseguir os melhores resultados olhando lá para frente. Você tem que ter um pedaço de fundo de CRI, com certeza, né? Dívida, ela veio antes do equity. Sim. Então, você tem uma parte da carteira mais defensiva. Mas eu não acredito que ela deve ser a maior parte da sua carteira hoje, olhando para o cenário atual. Por quê? Porque as boas oportunidades estão nos tijolos. Onde necessariamente? Em escritório, concordo. A questão da vacância, a gente precisa sempre tomar muito cuidado. Onde está essa vacância? Porque o Carlos está aqui, é o maior especialista para dizer isso. O fundamento do real estate é localização, localização e localização. Sempre. Sim. Né? Sempre. Então não adianta você ter 50% de vacância em escritório em Alphaville. Não adianta. Eu Ou prefiro lá em ter Macaé. 5%. Ou anda na Petrobras ou não anda. Eu Né? prefiro ter 5% de vacância na Paulista. Ou mesmo em um ativo muito bem posicionado dentro da Chucre, que é uma área que tem uma vacância mais elevada, mas quando você olha micro dentro da região, tem ativos, que, por exemplo, Rocha Verá. Você atravessa, está no Shopping Morumbi, você atravessa, está na frente da estação. Dentro da Chucre, ele está muito bem posicionado. Então eu prefiro ter um pouco pequena vacância aqui do que uma vacância maior que, teoricamente, eu poderia explorar numa região mais difícil. Sim, no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, tá todo Exato. cagado lá, tem prédio Exato. vazio inteiro. Acho que a vacância no Rio de Janeiro, no auge agora da pandemia, em Lages, passou de 40%, cara. É uma loucura de imóveis comerciais. Dependendo da região, Em você geral, chegou não é mais. que é um imóvel, não. É em geral, é uma Em geral, loucura, é né? O uma Rio loucura. acabou de É uma negócio. loucura. Olhando para shopping center, eu gosto de shopping center primeiro, porque historicamente é o segmento que tem maior capacidade de repassar a inflação com ganho real. Historicamente. Não à toa ele sempre negociou com mais ágil do que os outros segmentos. Aí veio a pandemia, do mesmo jeito que o home office, todo mundo, o shopping acabou. Não acabou. Shopping é um bicho resiliente no Brasil. Foi criado em clima hostil. Não é big box americano que agora qualquer coisinha morreu. Sim, o Brasil não passou pelo ciclo de crescimento de shoppings que os Estados Unidos São passou na super década de 80. urbanos aqui, São né? urbanos, estão Estados Unidos cravados tem que dirigir dentro meia hora pra chegar no Exato, shopping, né? A exato. população gosta também de ir a shopping como entretenimento no Brasil. Exato. Tem ar-condicionado. No Eu- verão as pessoas eu vão mudaria ficar o lá. Segurança. Eu né? mudaria Você o acha que nome de Brasil shopping é um center no negócio- Brasil. Eu chamaria de life center. Você resolve a tua vida Verdade. dentro do shopping. Lá fora é um negócio de compras mesmo. Aqui não, você resolve a vida. Você faz faculdade em shopping no Brasil. Né? E dentro de logística, agora a gente está olhando muito desenvolvimento, a vacância enxugando.
Mas a gente tem que olhar para dois fatores que eu acho importantes dentro de logística para entender que sim, a gente tem bastante oportunidade em logística. A primeira é que o nosso parque logístico era e ainda é pobre. É pobre. A gente precisa de mais espaço logístico, né? Segundo, que algumas pessoas colocam a questão do ciclo da logística. É curto, é rápido construir um galpão, 1 ano e meio você constrói o galpão. Só que o ocupante da logística de hoje é diferente do ocupante da logística de 8 ou 10 anos atrás. O Carlos está aqui, tem portfólio logístico na carteira, qualquer coisa me corrija, Carlos. O Carlos está chutando ali embaixo da tanta tecnologia embarcada dentro de um condomínio logístico hoje, que o ocupante ele pensa 2 vezes antes de, por causa de R$1 no contrato de locação a menos que um outro venha oferecer, ele não tem como desmobilizar todo aquele equipamento que ele colocou. Então o condomínio logístico hoje não é carregar um monte de pallet lá, o caminhão estaciona e larga Então, um monte. Só um Não ponto é isso. para o nosso espectador aqui entender. O que você está me dizendo é que talvez os condomínios logísticos com bons inquilinos, eles têm uma resiliência maior durante uma crise, porque o cara não vai trocar. E melhores, isso. Eu tô pagando 100 mil nesse galpão aqui, alguém me oferece um galpão um pouco mais barato em outro lugar, de repente eu não vou porque eu coloquei alguns milhões de reais de equipamento lá dentro e desmobilizar isso Olha mata ali, ó. essa diferença. E também tem o Mata fato essa de que diferença. alguns contratos são atípicos, né? Então, Certo. se o cara tiver que sair Você antes, tem toma uma multona pagar. na cara pra ficar esperto. Essa defesa, ela sempre existiu. Aham. Né? Eu acho que hoje, além de tudo, você tem essa defesa adicional, que os condomínios logísticos eles estão ficando mais tecnológicos e as pessoas ainda, muitas vezes, têm a cabeça do galpão logístico antigo. É muita automação, né? É muita Muita automação. Eu visitei o condomínio logístico da Natura, em Itupeva, e eu fiquei impressionado. Né? O caminhão chegou, descarregou, os produtos passaram pela esteira, viraram caixas, voltaram para o caminhão sem nenhuma ação humana.